Dando a palavra ao professor Carlos Jalali, que vou fazer uma breve apresentação. É doutor em Ciência Política pela Universidade de Oxford, professor associado na Universidade de Aveiro, diretor do mestrado em Ciência Política e diretor do programa doutoral em Ciência Política ambos da Universidade de Aveiro e da Universidade de Aveiro Interior, coordenador do Grupo de Investigação em Políticas Públicas, Instituições e Inovação da Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas. Portanto, Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar nesta importante conferência e participar neste importante debate. A primeira sessão foi extremamente estimulante e espero reagir e contribuir e construir sobre algumas das ideias que foram lançadas ao longo do primeiro painel, e com a vantagem de poder falar depois do Fernando, que contextualizou de forma fantástica a dimensão mais teórica e empírica dos efeitos do financiamento partidário. Nesta comunicação, que eu tentarei que seja breve para também termos espaço para conversarmos um pouco, eu procurarei seguir o mote do Dr. Marcos Mendes e ser radical em algumas das propostas, e também lançar, digamos, 4 notas para debate, num contexto de refletirmos sobre reformas e mudanças em relação ao sistema de financiamento e de regulação em Portugal, sobretudo o lado do financiamento. E acho que é importante refletirmos nesta lógica, porque o financiamento, como foi muito bem explicado, é importantíssimo no processo político. O dinheiro, para recuperar esta metáfora, é o combustível da política. Não sei se o preço desse combustível também está a subir, como em Portugal, não é? Mas isso é outra questão. Mas é, apesar de tudo, algo sobre o qual debatemos pouco publicamente, e aí, como também referirei, creio que os partidos políticos têm um papel importante no facto de não haver um debate público mais amplo em relação à questão do financiamento partidário. Faço esta apresentação começando com uma ideia que eu acho que é central. E é uma célebre frase de James Madison, no Federalista número 51, um dos pais fundadores da democracia americana, onde ele diz: se os homens fossem anjos, os governos não seriam necessários. Se os anjos governassem os homens, não seriam necessários nem controlos externos, nem internos sobre o governo. Ao criar um governo que será administrado por homens sobre homens, a grande dificuldade reside no seguinte: devemos, em primeiro lugar, capacitar o governo para controlar os governados e, em seguida, obrigá-lo a controlar-se a si próprio. E este é um desafio que vemos está, digamos, desde os primeiríssimos debates daquilo que é a nossa concepção de democracia moderna, e é um debate que é, porventura, ainda mais premente nos dias de hoje. De facto, aquilo que vemos é, nos últimos anos, um retrocesso nos valores democráticos de forma mais geral, e esse retrocesso não pode ser dissociado de uma crescente desconfiança na relação entre eleitores e eleitos, e essa crescente desconfiança deriva, em não pequena parte, de uma sucessão de casos e escândalos, que foram também referidos na primeira sessão, e com uma nota aqui que é importante, creio eu, construir sobre aquilo que foi dito no painel anterior, que é: esses casos minam a confiança no sistema político, e quando a confiança se perde, restabelecer a confiança é algo que é muito mais difícil. E, portanto, cada quebra, cada ponto em que se enfraquece essa relação, depois requer muito mais tempo para que essa confiança seja restabelecida. Portanto, é um desafio que, de facto, é central para as nossas democracias.
Neste quadro, como disse, queria deixar 4 ou 5 notas que coloco para debate e onde eu acho que são importantes frisar. A primeira é notar o facto de este ser um tema pouco debatido publicamente, não é? E a responsabilidade, em larga medida disto, parece recair sobre os partidos políticos e o facto de não politizarem as questões ligadas à fiscalização e do financiamento partidário. A este respeito, relembro deliberações recentes da entidade de financiamento, onde dava conta e alertava para a ausência de recursos para poder executar as suas funções, algo que, enfim, poderia ser motivo de grande impacto e de uma reflexão e um debate público. As notícias surgiram na imprensa, eu lembro, porque a pessoa vê a notícia com o alerta do Tribunal Constitucional, mas depois não há, o ciclo mediático termina aí. Porquê é que termina aí? Bem, porque não há o agendamento deste tema dentro daquilo que é o debate público. E essa falta de agendamento, em larga medida, reflete a forma como os partidos, e o painel anterior também refletiu isso, olham para o financiamento partidário e colocam-no como um tema que evitam politizar, evitam problematizar e colocar no debate público, enfim, por razões que não são difíceis de antecipar. Essa é uma primeira nota. Ao mesmo tempo, esta ausência de problematização é algo que deve ser combatida. E deve ser combatida porque os riscos relativamente ao financiamento partidário, na verdade, são não apenas aqueles que já referimos, de corrupção, de mecanismos ilícitos, mas são tendencialmente crescentes e podem ser ainda mais graves e mais complexos no futuro. Como o Dr. Marcos Mendes também referiu, não é? O modelo de campanha que temos em Portugal é um modelo desatualizado, e é verdade, é um modelo de campanha que se centra essencialmente em outdoors, comícios feitos a pensar na exposição televisiva, arruadas feitas a pensar, digamos, também mais uma vez nas imagens televisivas que podem ser geradas, e é um modelo de campanha que não se encontra em muitas das democracias mais avançadas. O que é que vemos nessas democracias? Bem, vemos uma crescente penetração das campanhas online com mecanismos altamente sofisticados de mensagens políticas direcionadas para diferentes perfis de eleitores, com a mensagem a ser, digamos, construída à medida daquilo que os dados disponíveis sobre esses eleitores indicam eles quererem ouvir. Portanto, é uma mensagem quase individualizada. Sabemos que esse tipo de campanha online, as redes sociais, etc., não é possível em termos legais em Portugal, mas não é difícil imaginar cenários onde as redes sociais são usadas através de bots, através de outsourcing para quem pode manipular para internet farms, que vão depois moldar e mobilizar na internet, mas com custos elevadíssimos, obviamente, e também com dinâmicas de financiamento ilícito que aí estão implícitas. E, portanto, os riscos associados àquilo que é o financiamento partidário tenderão a ser maiores, diria eu, e não necessariamente menores, se o modelo de campanha em Portugal for alterado. O modelo que temos atualmente é um modelo que, apesar de tudo, é fiscalizável. É possível aos monitores que o Luís referia irem ver quantos outdoors há, etc. E, a partir daí, temos uma ideia do tipo de despesa que é feita. E talvez mais do que quando as campanhas começarem a entrar e a serem orquestradas nas redes sociais, e vemos isso um pouco por todo o mundo, o Brasil é um bom exemplo recente disso, a capacidade que temos de fiscalizar aquilo que está a ser gasto torna-se muito menor, porque não temos capacidade para distinguir
aquilo que é orquestrado através de financiamento e aquilo que é verdadeiramente genuíno e de grassroots. E, portanto, eu acho que temos que estar cientes dos novos desafios que surgirão e, portanto, do tipo de gastos que poderá estar associado, que depois pode ser difícil de fiscalizar. Portanto, essa é uma segunda nota. Associado, uma terceira nota que queria deixar e que está associada à questão da falta de problematização do tema do financiamento por parte dos partidos, prende-se com algo que a doutora Margarida Salema referiu no primeiro painel, que é o financiamento aos grupos parlamentares. E, de facto, uma das avaliações recorrentes em relação ao nosso Parlamento é o facto dos deputados terem uma ausência de staff próprio que lhes permita verem os seus mecanismos de fiscalização da ação governativa e também o trabalho que podem fazer de acompanhamento daquilo que são de ligação aos cidadãos do processo legislativo e tudo mais, ser bastante afetado negativamente pelo facto dos deputados não terem staff pessoal, não é? Portanto, os deputados têm que fazer o trabalho individualmente, havendo alguns assessores que são adscritos essencialmente à coordenação dos grupos parlamentares. Mas, na verdade, o financiamento existente garante montantes que servem para staff, ou que deveriam servir para staff. Portanto, a lei 77/68 refere que aos grupos parlamentares é atribuída uma subvenção para encargos de assessoria aos deputados, e essa assessoria aos deputados, em 2018, havia 250 assessores que eram pagos por esta via. Portanto, temos o equivalente a um assessor por deputado, não é? Ou até ligeiramente mais do que um assessor por deputado. Em 2016 eram 238, em 2017 eram 241. Contudo, o que é que acontece? Como a doutora Margarida Salema referiu bem, estes assessores são pagos, mas são essencialmente canalizados para atividades partidárias e não para o apoio aos grupos parlamentares. Não é? E, portanto, mais uma vez, há aqui, digamos, um entendimento tácito dos partidos, em que todos, em maior ou menor grau, fazem isto, e, portanto, ninguém politiza esta questão, porque isto é algo que interessa a todos. Mas é, mais uma vez, uma dinâmica que prejudica a qualidade da democracia, no sentido em que torna o trabalho parlamentar menos qualificado, menos capaz de responder aos desafios que existem em termos governativos. Por fim, e até para termos tempo para debate, e como disse, deixando aqui uma nota radical e entrando aqui no debate sobre o financiamento público que foi referido da parte da manhã. De forma geral, tendo a inclinar-me para a importância do financiamento público, mas, e aqui a ideia não é minha, a ideia é de alguns investigadores do Instituto Universitário Europeu de Florença, argumentaria que o financiamento partidário deve ser dissociado do voto. Portanto, neste momento o que nós temos, e como o Fernando referiu bem, cada voto corresponde a uma parcela de financiamento para o partido em que se votou. Mas quando se vota, a pessoa está a pensar no voto, na formação do governo, essencialmente. Não está a pensar, bem, ora bem, a quem é que vou dar estes 4 ou 5 euros anuais? E isso, argumentaria, tem dois efeitos. Um primeiro é, quer dizer, de forma geral, o grau de conhecimento que os eleitores têm deste mecanismo de financiamento é relativamente baixo. Segundo, não é? Torna os cidadãos também menos atentos às formas de financiamento, não é? Porque o financiamento é, digamos, uma externalidade do voto, não é? E, portanto, estão essencialmente focados no voto, é isso que determina quem vai governar.
qual é a proposta que não é nova, mas que eu acho que é particularmente relevante e que responde, por exemplo, àquela questão que foi levantada do enfraquecimento da ligação entre cidadãos e partidos quando há financiamento público. A ideia é dissociar o financiamento do voto, com os eleitores a escolherem que partidos querem financiar através de mecanismos de voucher. Portanto, os eleitores têm um voucher que corresponde ao montante de financiamento que agora damos através do voto e escolhem a quem é que vão dar esse financiamento. Eu argumentaria que isto teria vários efeitos salutares. Um primeiro é o de gerar maior competição por financiamento. E, portanto, os partidos e todos aqueles efeitos de moderação do seu apelo que foram referidos, torna-se mais explícito porque os eleitores, porque os partidos precisam de atrair essas potenciais fontes de financiamento. Segundo, reduz potencialmente as desvantagens que novos partidos têm, que não têm votos e, portanto, não têm financiamento. E, portanto, torna o campo de competição pelo financiamento mais equilibrado, porque todos os mecanismos de voto útil, ou voto estratégico, para usarmos o termo técnico, ou de votação a pensar em quem vai governar, que influenciam o nosso voto, deixam de ser, e que depois também condicionam o financiamento, deixar-se-ão de aplicar. Em terceiro lugar, obrigaria os partidos a serem muito mais transparentes na forma como usam o financiamento. Porque precisam de atrair esse financiamento e, portanto, têm que mostrar, têm que dizer, olha, nós estamos a usar o dinheiro que vocês nos deram bem. E, portanto, responsabilizaria os partidos nesse sentido. E quarto, responsabilizaria também os eleitores. Não é? Seria um mecanismo de socialização, porque obrigaria os cidadãos a pensarem em quem é que eu quero dar estes 5 euros anuais de financiamento que posso dar, e obrigaria, portanto, a refletirem, a analisarem e, portanto, a serem também mais exigentes com os partidos em relação às questões do financiamento público. Eu creio que este modelo de vouchers é algo que permite combinar, e colocaria para debate isto, que permite combinar as virtudes do financiamento público que vimos com um grau de responsabilização e transparência vastamente superiores ao modelo atual, onde o financiamento está automaticamente associado ao voto. Enfim, com esta nota mais radical, termino, até para termos tempo depois para o debate. Obrigado.